Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouco a nossa noção de como escrever uma expressão numérica com expoentes. Então eu fiz aqui 3 questões que nós vamos resolver ao longo desse vídeo e essas questões espero que deem uma boa clareada na mente de vocês acerca das expressões numéricas com expoentes. Então vamos começar. A área da superfície de um cubo é igual à soma das áreas dos seus 6 lados. Isso é uma afirmação que a gente pode verificar se eu desenhar, por exemplo, eu vou desenhar um cubo aqui, daí tem esses lados aqui, esse lado de cima, e tem 3 lados que eu não vejo atrás. Então tem um lado aqui e um lado aqui, daí se eu for desenhar ele transparente, tem mais 3 lados, um aqui e outro aqui que eu não consigo ver. Mas a área total desse cubo, a área da superfície dele, vai ser, no caso, 6 vezes essas áreas de cada lado aqui, porque são 6 lados num cubo, e se tem 6 lados iguais, 6 vezes a área de um desses lados vai resultar na área total do cubo. Então eu vou apagar isso, posso apagar esse cubo e continuar a ler a questão. Então José tem 2 blocos com formato de cubo que ele deseja pintar. O lado de um dos cubos mede 6 unidades, enquanto o do outro cubo mede 2,5 unidades. Então eu vou desenhar 2 cubos, um com 6 unidades de lado, vou desenhar aqui, esse cubo aqui, fazer assim, e o outro lado, esse aqui tem 6 unidades, deixa eu botar aqui 6, aqui são 6 também, e aqui também são 6. E outro cubo com 2,5 unidades de lado. Então 2,5 unidades de lado, aqui vai ser 2,5 unidades e aqui também 2,5 unidades. Então agora nós temos que escrever uma expressão numérica com expoentes para a área total da superfície que ele precisa pintar. Então a área total vai ser a área desse cubo mais a área desse cubo aqui. Então vamos fazer, como é que fica a área do primeiro cubo? A área do primeiro cubo vai ficar 6 vezes a área de um dos lados, porque são 6 lados, como eu tinha dito antes. E a área de um dos lados vai ser 6 vezes 6, ou 6 ao quadrado, que nossa questão pediu uma expressão numérica com expoentes. E isso ainda somado com a área do nosso segundo cubo, que vai ser 6 vezes 2,5 ao quadrado, 2,5 ao quadrado, e isso aqui é nossa área total. Isso é o que a nossa questão pede. Mas só lembrando que esse ponto não significa que isso daqui é um número decimal. Isso daqui seria a mesma coisa que eu escrever, por exemplo, 6 vezes 6 ao quadrado mais 6 vezes 2,5 ao quadrado. Eu sei que essa notação pode ser um pouco confusa, mas ao longo da nossa vida nós vamos usar muito mais essa notação aqui do que essa. Próxima questão. Uma cidade foi fundada em uma parte remota do mundo em 2010. Sua população triplicou todo ano desde sua fundação. Então, a população triplicou todo ano desde sua fundação. Se existiam 1.050 habitantes, deixa eu escrever isso aqui embaixo. Se existiam 1.050 habitantes, deixa eu fazer esse 50 certo. 1.050 habitantes nessa cidade quando ela foi fundada, quantos habitantes existirão após 6 anos? Então, mesma coisa, nós vamos ter que escrever uma expressão numérica com expoentes. Então, qual que vai ser a população depois de um ano se a população triplica a cada ano? Vai ser essa população vezes 3. E depois de mais um ano, vai ser esse resultado aqui, vezes 3. E depois de 3 anos, a mesma coisa, seria todo esse resultado até essa multiplicação aqui, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e 6 anos. Então a população depois de 6 anos será igual a 1.050 vezes 3 elevado a quanto? 6 anos. Eu tenho 6 anos aqui e tenho 6, 3 aqui.
Então, 3 elevado, deixa eu fazer de uma cor diferente, para deixar bem evidente. 3 elevado a 6, que são 6 anos. Essa é a nossa expressão. Vamos para mais uma questão, porque isso aqui é estranhamente divertido. Então, uma parede quadrada cujos lados medem 4 metros tem 3 janelas quadradas, cada uma com lados medindo 1,5 metros. Então, vou desenhar isso aqui. Eu tenho aqui minha parede quadrada, uma parede quadrada, de lado 4 metros, de lado 4 metros, então é 4 metros aqui e 4 metros aqui. E tem 3 janelas quadradas, vamos supor que seja aqui. Opa, não ficou muito bem quadrado, mas só para ter uma noção. Cada uma com lados medindo 1,5 metros, então é 1,5 aqui e 1,5 aqui. E a Jéssica quer cobrir essa parede com papéis de uma maneira que ela não cubra janelas, obviamente, que ela quer cobrir só a parede. Então a gente precisa determinar a área da parede que não inclua janelas. Seria essa área aqui sem as janelas, essa área toda aqui sem as janelas. Como é que a gente faz isso? Vamos ter que escrever uma expressão numérica com expoentes que descreva essa área em metros quadrados. Então, a nossa expressão vai ser a área total, que no caso seria a área da parede quadrada, que vai ser 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado. E isso, subtraído disso, nós vamos subtrair a área dessas janelas aqui. Então, eu tenho 3 janelas que medem quanto? 1,5 ou 1,5 ao quadrado. Então, menos 3 vezes 1,5 ao quadrado. Essa é a nossa expressão. Só lembrando que seria a mesma coisa que eu escrever 4 ao quadrado menos 3 que multiplica 1,5 ao quadrado. Ou esse quadrado ainda dentro do parênteses, dessa maneira aqui. Só lembrando que nós vamos usar daqui para frente mais essa notação aqui, então vocês já podem começar a se acostumar com ela. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.